Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um seminário na TV. E esse seminário vai tratar de um assunto muito importante, o assunto do Espírito Santo. Essa promessa que Deus nos fez, essa promessa que Deus cumpriu em Jesus Cristo, essa promessa que aconteceu no dia de Pentecostes. Nós vamos estar refletindo durante essas semanas todas sobre o Espírito Santo e a sua ação em nós e a sua inabitação em nosso coração. O Espírito Santo nos é revelado por Jesus Cristo. No Velho Testamento nós não o conhecíamos, conhecemos o Pai. O Novo Testamento nos dá o conhecimento do Filho, Jesus Cristo. E o Espírito Santo nos é revelado por Jesus Cristo, aquele que ficaria e que fica conosco até o final dos tempos. Portanto, hoje nós vamos começar a refletir sobre esse mistério, o mistério da Trindade. Deus, um só em três pessoas. Três pessoas que nos amam, um Deus que nos ama, e a prova desse seu amor é Jesus Cristo que veio nos salvar, esse Jesus Cristo que nos deu o seu Espírito Santo. Acompanhe durante essas semanas a reflexão e o ensinamento sobre essa pessoa, o Espírito Santo, e sua ação em nossa vida. Infelizmente, o Espírito Santo é pouco conhecido, ou pelo menos pouco entendido na nossa espiritualidade, na nossa vida. Mas é Ele quem nos faz falar Jesus Cristo é o Senhor. É Ele que nos convence do Evangelho. É Ele que nos faz clamar Abba, Pai. Nos faz reconhecer que Deus é nosso Pai. Por isso, acompanhe com abertura de coração, com sensibilidade de coração, na oração, esse seminário que se inicia hoje e que vai tratar de um assunto tão importante, que é o Espírito Santo. E para começar, hoje teremos então essa introdução, esse primeiro passo, conhecer o Espírito Santo na Trindade, porque Deus é Pai, é Filho e é o Espírito Santo. E foi assim que nós começamos esse nosso seminário, que nós começamos essa nossa reflexão nesse seminário. Fique conosco, acompanhe agora a reflexão sobre a Trindade Santa, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Olá, meu nome é André Luiz Botelho de Andrade, sou casado, tenho 4 filhos, sou membro e fundador da comunidade católica Pantocrator. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, um dogma de fé da Igreja Católica, que é a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é um dogma, um mistério de Deus. O mistério são aquelas realidades de Deus que nos foi revelado por Deus mesmo, sobretudo na pessoa de Jesus Cristo. E que nós somos chamados a adentrar com a nossa fé, primeiro receber, acolher, dar a nossa adesão e adentrar com a nossa fé nesse mistério, nos mistérios de Deus. Primeira coisa que quero colocar é que um mistério, né, porque a gente fala da Trindade, uma coisa parece tão difícil de ser entendido, mas um mistério de Deus não é uma verdade acerca da qual não possamos saber nada, mas é uma verdade acerca da qual não podemos saber tudo. Então, é diferente, não, né? Especialmente um mistério como o da Santíssima Trindade, não dá para a inteligência humana abarcar todo o mistério, mas dá para compreender. Né? Nós podemos, com a lógica humana, o raciocínio humano, compreender, né? Dar adesão, ver a coerência da fé com a razão. Né? Não há nenhuma incoerência da fé com a razão, apenas que às vezes, é preciso que a fé, nós tenhamos a adesão e às vezes nós não conseguimos compreender tudo, né? Abarcar todo o mistério, e a Igreja vai, inclusive, peregrinando nesse mistério, compreendendo cada vez mais aquilo que nos foi revelado em Jesus Cristo, no caso, o mistério da Trindade. Ainda falando sobre essa questão de entender o mistério, nós temos aquela história muito conhecida de Santo Agostinho, no qual ele refletia profundamente sobre a Trindade, tentando compreender, né,
na sua inteligência humana, né, compreender tudo. E ele caminhava na praia e ele vê uma criança que tinha feito um buraco na areia e com um balde pegava a água do mar e colocava no buraco, né? E Santo Agostinho vai dizer à criança, olha, não é possível colocar toda a água do mar nesse buraco da areia, né? É impossível. E a criança, que na verdade era um anjo, vai dizer para ele, é mais fácil colocar toda a água do mar neste buraco do que você compreender plenamente o mistério da Santíssima Trindade, né? Então, é assim, né? Entendemos, acolhemos aquilo que Deus nos revelou, compreendemos naquilo que é possível, né? E vamos adentrando, mergulhando este mistério com a nossa fé. E qual é o mistério da Santíssima Trindade? O que nós cremos? Nós cremos em um só Deus, mas que acontece em três pessoas, se realiza em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Uma única natureza divina, mas em três pessoas. Esse é o mistério de Deus. É um único Deus em três pessoas. E aqui eu quero ler o símbolo de fé atanasiano, que vai definir, que fala de uma maneira muito interessante desse dogma de fé, desse mistério da Santíssima Trindade. A fé católica consiste em adorarmos um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade, uma única natureza divina, um único Deus, sem confundir as pessoas nem dividir a substância. Substância aqui é uma palavra filosófica, que não vem ao caso destrinchar, mas é a natureza, né? A natureza divina. Porque uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho e outra a do Espírito Santo. Mas o Pai e o Filho e o Espírito Santo são só uma divindade e pertence-lhes glória igual e coeterna majestade. Então, as três pessoas, nós vamos ver, têm a mesma glória, né, e são tão eternos um com o outro de maneira igual. Esse dogma de fé, assim como toda a fé da Igreja, está fundamentada na Palavra de Deus, na tradição da Igreja, e especialmente na Palavra de Deus, já na Antiga Aliança, né, embora os judeus creem em um único só Deus, não acreditam no mistério da Santíssima Trindade, e na Antiga Aliança não é revelado, no Antigo Testamento não foi revelado esse mistério, mas é muito curioso nós vermos que textos do Antigo Testamento já anunciam mais ou menos veladamente o mistério trinitário de Deus. Alguns exemplos, nós temos em Gênesis 1, 26, no relato da criação, é interessante que Deus diz, façamos o homem à sua imagem e semelhança. É interessante o plural aqui, né? Porque então Deus não fala no singular, Deus fala no plural. Na verdade, nós temos outros textos do Antigo Testamento em que Deus fala no plural, né? Mas eu destaco aqui esse texto. Outro texto muito interessante está, nós vemos em Gênesis 18, 1 a 15, que é a famosa, né, e importante visita dos três anjos a Abraão, onde três homens visitam Abraão, né, onde eles vão inclusive anunciar a fecundidade de Sara, né, a vinda de Isaac. E esses três homens, que são três anjos, a tradição viu neles uma prefiguração da Trindade, né, porque inclusive Abraão os recebe com uma dignidade divina, digamos assim, né? E são três. Então ali nós podemos ver ali uma prefiguração da Trindade. Então interessante, reforçando aqui, já a Antiga Aliança já prefigura, né, esse mistério, né? Mas ainda não claramente, né? E um parênteses, por que não?
porque Israel era um povinho, embora a gente fale, né, mas historicamente, né, era um povo com pouco significado dentro de povos muito mais poderosos e grandiosos, como o babilônio, a Pérsia, o Egito, né, e que eram politeístas, né? Então Deus, para resguardar a confusão do seu povo, né, no meio do politeísmo dos povos poderosos e grandiosos vizinhos, ele resguardou apenas o princípio da unidade. Eu sou um único Deus, um único Senhor. Então, isso é muito forte na Antiga Aliança, né? E, de fato, ele é um único Deus, ele é um único Senhor, né? Mas a gente já vê essas prefigurações desde a Antiga Aliança e vários textos bíblicos, e dentre eles, esses dois que eu citei, isso é muito interessante. É interessante, então, que na Nova Aliança, em Jesus Cristo, nos é revelado a plenitude da Trindade. Isto é belo porque, então, em Jesus Cristo, nós temos a plenitude da revelação de Deus de si mesmo ao homem. Então, aquilo Deus veio se revelando aos poucos ao homem, desde quando ele tirou Abraão da sua terra, ele foi se falando de si mesmo, falando através de sinais, né? Através dos profetas, por exemplo. Mas, chegada à plenitude dos tempos, em que justamente o Verbo eterno, o Filho, se encarna e habita no meio de nós, ele é Deus, vem nos falar de Deus, e nós temos ali então a plenitude da revelação de Deus em Jesus Cristo. E é nesta revelação que a igreja crê, que professa a sua fé e ensina ao povo de Deus, a nós, os fiéis. E nós temos no Novo Testamento vários textos que mostram a presença da Trindade, por exemplo, o batismo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, os textos em que Jesus manda batizar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós temos dois textos muito interessantes. Um é a passagem bíblica do batismo de Jesus, que está em Lucas 3, 21, 22. Nós temos ali a presença da Trindade claramente, a voz do Pai, esse é o meu Filho muito amado. O Espírito Santo, o próprio texto bíblico assim o define, né? Que o Espírito Santo vem em forma de pomba, o próprio texto bíblico diz, e nós temos a pessoa de Jesus Cristo que está sendo batizado nesse texto. Um outro texto muito interessante também é o da transfiguração, né? Onde nós temos também Jesus Cristo que está ali, né? A transfiguração que, aliás, está em Mateus 17, 1, 9. Nós temos a voz do Pai novamente e temos a figura do Espírito Santo na nuvem, né? Que os cobre. Então, nós temos ali claramente a Trindade manifestada no Novo Testamento, em vários textos bíblicos, e depois na fé da igreja primitiva, manifestado na Bíblia, né? Nos textos paulinos, por exemplo, né? A presença da Trindade claramente, e mesmo na tradição da igreja, a fé dos santos padres, que nos mostra claramente desde os primeiros séculos. Temos vários textos, pelo tempo eu não posso trazer aqui, que manifestam a fé da Trindade desde o princípio, né? E como entender esse mistério, né? Um só Deus em três pessoas. Para começar, antes de explicar um pouco, né? Duas comparações assim, sempre imperfeitas, né? Porque nós estamos falando de um grande mistério de Deus, né? Que se adequa à razão humana, né? É só um parênteses, né? A razão humana, Deus é tão maravilhoso que nos fez capaz dele, né? A inteligência e a vontade humana é capaz de Deus, sobretudo se agraciada pelo Espírito Santo de Deus, o homem se torna capaz de Deus. O homem é capaz de compreender algo de Deus. O homem é capaz de amar Deus. Com a sua natureza humana, unida à graça do Espírito, né? A graça de Deus, o homem é capaz de Deus, né? Não de Deus todo, né? Mas de entender, relacionar-se e amar a Deus. Isso é muito bonito. Então, para elucidar, nós temos aqui, por exemplo, você vai dizer, mas 1 mais 1 mais 1
é 3, né? Então são 3 pessoas, então seriam 3 deuses, né? Mas tem alguns autores que colocam uma comparação interessante. 1 vezes 1 vezes 1, o mistério de Deus continua sendo 1. São 3, mas continua sendo 1, nessa comparação matemática, interessante. Uma outra comparação que se usa, que é interessante, é o seguinte: se você fazer um jogo de espelho, e você se olhar no espelho, né, fazer um jogo e aparecer 2 imagens sua, né, vão, por exemplo, no meu caso, né, vão aparecer 3, além de mim tem mais 2 Andrés, né? Se essas imagens saíssem do espelho e se tornassem pessoas vivas, nós seríamos 3, né, mais um único André, né? Ou seja, é o mesmo André, né? O André aqui, aquele lá e aquele lá, né? Em 3 pessoas diferentes. É claro, repito, são comparações imperfeitas para falar de um grande mistério, né? Então, para elucidar um pouco as coisas, né? Como que acontece, né? Aqui a palavra certa, né? Como que essas 3 pessoas se distinguem pelo quê? O que distingue as 3 pessoas da Trindade? A palavra certa não é difere. O que distingue? Elas se distinguem pela origem. Elas não se distinguem pela natureza, nem pelas perfeições, nem pela eternidade, né? E também não pelas obras exteriores, né? Nós vamos falar um pouco da missão depois, né? Então, inclusive, as 3 pessoas, um não é mais eterno que o outro, o pai não é mais poderoso do que o filho, e o pai, embora seja aquele que gera, ele não vem antes do filho, ok? Então, isto é importante entendermos. As 3 pessoas são coeternas, né? Têm a mesma natureza e a mesma perfeição. O mistério de Deus, né? Nenhuma veio antes de outra, né? Embora, e aqui que vamos entender, né? O Filho é gerado do Pai, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então, aqui quero explicar. Quais são as 3 pessoas? A primeira é o Pai, né? A primeira pessoa da Santíssima Trindade. O Pai não provém de nenhuma outra pessoa, ele é o genitor, ele é o gerador, né? Ele é a origem. Então, por isso que só uma questão, eu quero ressaltar. O que distingue é a origem, né? É a origem deles. É isso que distingue as 3 pessoas da Santíssima Trindade. A segunda pessoa da Santíssima Trindade é o Filho. O Filho é gerado do Pai, né? Aqui tem algumas coisas que eu não vou destrinchar, mas por via do entendimento, como uma processão chamada imanente do conhecer, né? É o conhecimento do Pai de si mesmo. Quem é o Filho? A segunda pessoa da Santíssima Trindade é o Verbo eterno, né? Que a palavra de Deus assim o chama, né? E quem é o Verbo eterno? Até a palavra verbo, logos, remete ao conhecimento. A palavra original do grego, que é traduzida em português por verbo, na verdade é logos, né? João 1, né? Tem aquele primeiro capítulo tão bonito, né? Que vai nos falar do Filho, né? Inclusive, então, da encarnação do Verbo, o chama, então, de Logos, na verdade. Ele é o conhecimento de Deus de si mesmo. E aqui é uma coisa importante, só que o conhecimento de Deus de si mesmo se personifica, nessa processão imanente, numa outra pessoa, mas que é Deus com Deus, né? O credo niceno constantinopolitano vai dizer: Deus de Deus, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Né? Esse credo que nós rezamos em algumas missas, né? Quer dizer, Deus de Deus, ele é Deus com Deus, ele é tão Deus quanto Deus, né? Ele é gerado do Pai, não criado, ele não foi criado, né? Consubstancial ao Pai, quer dizer, ele possui a mesma natureza do Pai. Ele é a personificação
do conhecimento de Deus. Por isso, na Antiga Aliança, nós vemos alguns textos no Antigo Testamento que nos fala da sabedoria e que a tradição vê na sabedoria da Antiga Aliança exatamente a pessoa do Filho, que vai se encarnar no ventre da Virgem Maria e vai habitar no meio de nós, né? Ele é o Verbo encarnado, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, e é interessante nós falarmos, né? Quem é Jesus? É o Verbo encarnado. Quando nós falamos Jesus Cristo, é o Verbo que no tempo se encarnou. É interessante, né? É bonito ver que ele se submeteu ao tempo, embora sendo o Senhor do tempo, Senhor de todas as coisas e Criador de todas as coisas. É muito bonito nós vemos isso. E aí nós temos a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é exatamente objeto da nossa reflexão, exatamente nesse caminho que nós vamos fazer, que é o Espírito Santo, que é aquele que procede do Pai e do Filho pela via da vontade e do amor. É uma processão imanente do amar. Essa processão do Espírito Santo é chamado de expiração. O Espírito Santo, ele é expirado, porque ele é o amor. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. Olha que lindo isso que nós vamos entender, né? O Filho é gerado do Pai. O Pai e o Filho se amam. Este amor é personificado na pessoa do Espírito Santo. Por isso, o Espírito Santo é chamado a pessoa amor. Ele é o Deus de amor. Porque ele é exatamente aquele no qual o Pai e o Filho se amam e procede desta relação, né? Entre o Pai e o Filho, entre o Pai e o Filho, o próprio Espírito Santo, que é o Deus de amor, a pessoa amor. Então, é a pessoa amor, é o amor personificado, que também é Deus de Deus, né? Que é tão Deus quanto o Pai, quanto o Filho, tão Senhor, tão onipresente, tão coeterno, quanto o Pai e o Filho. Este é o Espírito Santo. E assim nós elencamos as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu apenas quero colocar aqui, eu esqueci de, ao falar do Filho, trazer uma passagem bíblica, né? Porque existem muitos textos bíblicos que fundamentam a divindade de Jesus Cristo, muitos textos bíblicos, dentre eles, né? Por exemplo, quando o servo vai cortar a orelha do soldado, quando o servo vai prender, o servo do sumo sacerdote no Getsemane vai prender Jesus, né? E Pedro vai cortar a orelha do soldado Maicon, o servo, ao perguntar, né, quem é Jesus, ele vai dizer, eu sou, né? Este eu sou não é simplesmente sou eu, né? Jesus está proclamando o nome de Deus, que no livro do Gênesis é revelado. Qual é o seu nome? Pergunta Moisés a Deus. Eu sou aquele que sou. E Jesus diz, eu sou, então ele é Deus com Deus, tanto que todos caem por terra diante da glória revelada de Jesus Cristo. A transfiguração, ele diz que é Senhor do sábado, né? Ele diz que possui a vida assim como o Pai possui a vida. Então está cheio de textos manifestando a divindade de Jesus, né? Mas eu coloco aqui João 7:29 e vai dizer, eu conheço o Pai, porque procedo dele e ele me enviou. Também nós temos Colossenses 1:15, ele é a imagem do Deus invisível, né? Como ele se encarnou, nele nós vemos Deus, porque ele é Deus. E um texto em relação ao Espírito Santo, que também nos fala da divindade do Espírito Santo, que está em João 15:26. Quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai,
ele dará testemunho de mim, no Espírito que procede do Pai. Então, é um dos textos bíblicos que nos confirmam esta fé da igreja, né? O Espírito Santo é Deus com Deus, o Filho é Deus com Deus, que se encarnou no ventre da Virgem Maria, Jesus Cristo, e o Pai é Deus, é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, a origem, né? De quem de quem é gerado o Filho e procede o Espírito Santo no amor dele com o Filho. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanhou e que prestou bem atenção naquilo que foi pregado e ensinado, você percebeu a importância mesmo de conhecer e se abrir ao Espírito Santo. O Espírito Santo que nos é dado no nosso batismo, o Espírito Santo que habita o fundo do nosso coração, o Espírito Santo que nos faz acreditar, que nos faz viver a vida cristã. O Espírito Santo que será derramado primeiramente sobre os apóstolos e depois sobre toda a igreja no dia de Pentecostes, esse Espírito Santo que está em nosso coração. A partir dessa nossa primeira meditação sobre a Trindade, nós vamos começar a refletir um pouco mais profundamente sobre essa pessoa santa da Trindade, que é o Espírito. O Espírito prometido, o Espírito dado em Pentecostes e que permanecerá conosco até o final dos tempos. Vamos refletir sobre a sua missão, vamos refletir sobre os carismas que ele manifesta em nossa vida, vamos refletir sobre a experiência que nós podemos fazer desse Espírito que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Vamos falar como nós podemos nos apropriar dessa graça imensa que nos é dada por Jesus Cristo, que é o dom do Espírito Santo. Vamos aprender um pouco mais como viver essa vida dirigida no Espírito Santo, pelo Espírito Santo. O seminário é um seminário de batismo no Espírito Santo, ou um seminário da vida no Espírito. Porque, como nós vamos refletir, o batismo no Espírito Santo é simplesmente uma introdução a uma vida mais plena, uma vida mais voltada para Deus, uma vida que é chamada vida no Espírito, que é a mesma coisa que a vida de santidade. Então, a partir dessa primeira meditação, desse primeiro ensino, onde nós refletimos sobre a Trindade Santa e o Espírito Santo na Trindade, nós vamos começar a aprofundar o nosso conhecimento e, sobretudo, a nossa devoção ao Espírito Santo, que é deveria ser a grande devoção da Igreja. Redescoberto essa devoção a partir do Concílio Vaticano II. Então, fique conosco durante essas semanas todas e acompanhe com anotações, e se você quiser entrar em contato conosco, entre em contato aqui com a Associação do Senhor Jesus e faça a sua pergunta aqui na TV Século XXI. E faça a sua pergunta, que na medida do possível entraremos em contato com você e a responderemos. Fique conosco, mais esse seminário. São 9 semanas que nós preparamos para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.